Salve pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, sou o Danilo, mais conhecido como Ban, e nesse vídeo vou mostrar minhas operações do dia, tá? Estou de olho nessa possível estrutura aqui de Nasdaq, estou em possível trade também para compra se o preço dela chegar até essa região aqui, que foi a POC do movimento. Chegou bem próximo já, mas acredito ainda que possa ser que ela caia um pouco mais aí para uma possível compra também, tá? E aqui no Shao também estou olhando para uma possível venda, onde ele fez tá criando aqui essa microestrutura, onde ele já rompeu o fundo por uma vez, voltou para dentro da estrutura e está trabalhando aqui dentro, tá? Então, se ele fizer uma configuração aqui de quebra de tendência, ou seja, ele vem aqui subindo, aí ele faz um choque, que é esse movimento aqui, onde está mais forte, rompe o último fundo. Após isso, eu procuro por vendas, tá? E a mesma coisa para Nasdaq. Se ela chegar nessa região de baixo aqui e me der um choque aqui, fizer um movimento assim, aí eu já procuro para compras, tá? Essa estrutura de Nasdaq tá bem bonita também, porque ela já rompeu o topo aqui uma vez e aqui ela tá deixando esse fundo sem tocar a região de suporte, tá? Ela não tem força para chegar aqui. Ou seja, isso me mostra a força de demanda. Então, o preço visitando essa região aqui, eu procuro por compras. E se após o choque eu não conseguir fazer a compra, caso o stop fica grande, alguma coisa do tipo, aí eu procuro por região certa de entrada, tá? Então, vamos imaginar que o preço venha subindo aqui, aí ele faça esse movimento aqui, ó. Então, ele faz aqui, ó, um, dois, três, puxa para baixo, rompe o fundo e depois já puxa forte para cima. Após fazer isso, eu tenho minha região certa de entrada, só fazer o trade e tentar caminhar aí. Acredito que o preço deva chegar mais ou menos até os 25.100 por aí. E por isso que eu tô olhando para compras, tá? Então, perdão. Então, como essa microestrutura aqui ela tá bem bonita, eu vou ficar de olho bem atento na hora que chegar nessa região para fazer as compras, tá? EURUSD ela tá meio que querendo dar uma arredondada nesse topo aqui, mas não sei, tá meio estranho esse movimento. Então, se ela nos der alguma oportunidade aí também, eu vou ficar de olho, mas não sei se vai ter venda aqui não, porque o preço já também deu uma bela de uma queda aí, pode ser que ele comece a querer subir mais, né? Mas agora é aguardar aí, assim que eu tiver algum trade aqui eu volto. Galera, voltando aqui, coloquei uma ordem a limite aqui, tá? Ele acabou de fazer o choque aqui na região, então eu até gostaria que ele fizesse um pouco mais aqui embaixo, tá? Porém ele fez exatamente aqui agora. Então vamos ver se pega a nossa ordem aí. Eu deixei ela aqui porque ele deixou essa ineficiência aqui atrás, ó. Então o preço pode vir testar aqui e junto dessa ineficiência a gente tem, peraí, esse FVG aqui, tá, ó. Então o preço pode respeitar essa região aqui e começar a subir aí, tá? Se ele passar por essa região, tem que estopar e aí eu espero por outro choque mais abaixo aqui. Pelo mapa de calor, eu tô vendo que ainda tem bastante liquidez aqui embaixo, porém pode ser apenas ordens apregoadas aí, tá? Não necessariamente seja stops. Então, já que ele deu a oportunidade pra gente aqui nessa região, eu tenho que fazer o trade aí. E assim que concluir aqui, eu mostro pra vocês. Seguinte, galera. Aqui nessa queda, ele veio fazer o teste do choque, tá? Então, na maioria das vezes, quando a gente tem o choque, ele vem fazer o teste mesmo. E agora ficou bem bonito aqui para fazer outra compra, tá? Por quê? Porque aqui, ó, ele faz um, dois, três, puxa para baixo e rompe esse fundo e já puxa para cima de novo, tá? Então, se ele voltar aqui nesse Fair Value Gap, tem outra compra aí e existe ainda um pouco de liquidez aqui embaixo, igual eu falei para vocês. Porém, essa última queda aqui, ó, no S&P 500, ele foi maior do que a queda de Nasdaq.
Então tem uma divergência aí, ó. Aquela queda lá foi essa aqui em Nasdaq, tá? Então pode ser que o preço respeite realmente daqui, porque aqui tinha muita liquidez no S&P 500. Então ele pode simplesmente respeitar essa região mesmo e já voltar a subir, tá? Voltou com muita intenção aqui. Então se ele descer mais um pouquinho ali, eu vou tentar realizar mais uma compra, mais ou menos na mesma região que eu tô do outro lote. E se eu não conseguir pegar essa daqui, eu tento procurar por outras um pouco mais acima, tá? Então agora é aguardar aí e assim que eu tiver o resultado eu volto. Voltando aqui rápido, galera, eu não realizei a compra, até ia realizar, mas a hora que eu olhei para S&P 500, temos um problema aqui, tá? Diferente de Nasdaq, ela não limpou o fundo ainda, ó. Ela criou a estrutura aqui e ela não rompeu o fundo. Então a gente pode ser até estopado aqui, tá? Nesse trade, porque o S&P 500 não chegou nessa região ainda. Mas vamos aguardar aí, eu vou deixar mesmo o stop aqui embaixo. Se ele fizer outro choque aqui mais para baixo, aí eu tento realizar outra compra aí. Porque ainda pode ser que Nasdaq até mesmo suba um pouco mais daqui, rompe de novo o topo, volte aqui para dentro, trabalhe mais um pouco para depois ir lá no fundo, tá? Então vai ter que aguardar aí mesmo, não tem muito o que fazer. E por isso que eu não vou realizar outra compra agora, tá? Porque se o S&P 500 já tivesse feito a limpa da liquidez aqui de baixo também, aí com certeza já teria feito a outra compra ali. Mas vamos aguardar aqui. E se o S&P também der uma boa oportunidade aí, eu vou realizar uma compra nela, beleza? Valeu. Galera, estopei a operação 0 a 0, tá? Ela chegou a andar até legal aqui, entrou dentro da estrutura de novo, mas depois já acabou saindo. Então, provavelmente a gente vai ter mesmo essa limpa de liquidez aqui do S&P 500 para depois as duas caminharem para alta aí, tá? Então, como o S&P 500 e Nasdaq elas andam praticamente juntas, eu preferi por estopar aí. Então, perdemos só 48 centavos. E assim que tiver essa limpa de liquidez aqui, aí eu tento realizar mais um trade nas duas de novo e volto e gravo aí para vocês. Galera, aqui em Nasdaq, ele tá criando outra microestrutura, tá? Abaixo daquela estrutura. Então, eu gosto muito de quando tem isso aqui abaixo da estrutura maior, porque nos dá ainda mais segurança caso ele venha visitar essa parte de baixo aqui. Então, o que eu gostaria de ver agora é ela chegar até aqui, junto com o S&P 500, mas provavelmente o S&P 500 vai chegar antes, tá? Tem esse Fair Value Gap aqui de 5 minutos no, no S&P 500, mas ele pode passar dessa região, tá? Caso o Nasdaq venha mesmo visitar abaixo aqui da estrutura, aqui ele deve romper esse Fair Value Gap. Então, o meu trade vai ser baseado em Nasdaq, tá? Então, eu vou esperar por ele vir nessa região, fazer novamente um choque para tentar fazer a compra, certo? Então, se chegar aqui o preço e fizer essa configuração, aí eu entro comprado novamente. Voltando aqui, no ouro, eu coloquei uma ordem a limite, tá? Porque ele voltou para dentro da estrutura e bem aqui no fundo dessa estrutura, ele faz um movimento aqui, ó. 1, 2, 3, puxa para baixo e rompe o fundo e já puxa forte para cima, tá? Então me dá uma região certa de entrada aí. Se vier fazer esse teste nesse Fair Value Gap, pode ser que ele respeite. O stop está bem curto aí. E tentar buscar acima desses topos nivelados, tá? Acredito que ande até um pouco mais do que esses topos nivelados. Mas essa região aqui também ele pode simplesmente bater aqui e já querer voltar. Então vou deixar o take mais curto aí. E assim que eu tiver o resultado aqui eu trago para vocês. Coloquei até mais um lote, tá, galera? Que é bem o fundo aqui da estrutura. Então, acredito que respeite aí, porque a região tá bem bonita mesmo. E essa segunda aqui eu vou tentar levar até o topo, tá? Da estrutura lá, para ver se ele rompe e faz a limpa desse último topo aqui.
E vamos ver se conclui aí. Mais tarde eu volto. Pessoal, o ouro acabou de estopar aqui, tá? Então, se ele der alguma outra oportunidade, eu vou tentar realizar mais uma compra aí. Ainda acredito que tenha que ser limpada essa região aqui dos topos, tá? Mas se ele já conseguir passar por esse fundo aqui, ó, aí eu já começo a olhar diretamente para vendas, tá? Sem mesmo limpar os topos lá. Mas por enquanto tem que aguardar e assim que eu tiver alguma coisa eu volto. Pessoal, acabei de comprar aqui Nasdaq e S&P 500, tá? As duas aqui olhando para os 5 minutos, a gente vê um candle de exaustão, onde o volume dele é praticamente iguais aos anteriores, que foram de corpos bem pequenos, tá? Esse aqui foi um corpo muito grande com um volume bem baixo e chegou na região que eu estava mais de olho aí, que é tanto esse cluster aqui que a gente chama, né, que é um emaranhado aí de candles no mesmo lugar. E aqui no S&P 500 é no Fair Value Gap de 15 minutos, tá? Aquele de 5 ele passou reto, como eu falei que ele deveria fazer. Então, pode ser que ele respeite essa região agora aqui. E agora é aguardar aí para até mesmo realizar possíveis outros trades mais para cima, tá? Caso ele venha fazendo região certa de entrada aí, dá para a gente também realizar mais alguns trades de compra. Aqui em Nasdaq ele fez o choque, né, nessa região. Então foi exatamente aqui onde ele deixou um topo, depois ele desceu e depois voltou e já rompeu com força. E a mesma coisa aconteceu no S&P 500, tá? Ele deixou esse topo, aí rompeu e pode ser que respeite aqui e agora é aguardar, beleza, galera? Então, assim que eu tiver o resultado aqui eu trago para vocês. Eu coloquei até mais um lote aqui em Nasdaq porque pode ser que o preço viesse retestar essa região para depois dar continuidade. Mas de qualquer forma aqui eu vou levar esse take até o topo da estrutura lá, que é onde está a maior liquidez, beleza? Assim que eu tiver o resultado eu volto aí. Pessoal, entrou uma certa volatilidade aí do mercado agora, tá? Vai ter a fala do Powell agora, 1h35 estava previsto, mas eu acredito que ainda não tenha começado. Mas só por ter dado horário aí, como fica sem liquidez no mercado, acontece de ter esses movimentos repentinos aí. Então nossa ordem estava um pouco mais acima aqui, ela pulou, tá? Porque veio a notícia aí, já deu o pulo e adicionou a nossa ordem de entrada aqui embaixo. Então eu vou aguardar aí. Se perder aqui até uns 680, mais ou menos por aí, eu devo estopar essa operação, tá? Porque aí já fica mais arriscado. Mas acredito aí que pela estrutura gráfica aí que a gente está tendo, realmente o preço pode reverter novamente e buscar alta aí. Então agora é aguardar e assim que eu tiver o resultado eu volto. Fala galera, voltando aqui para encerrar o vídeo de hoje. Infelizmente aí errei na leitura e também não estopei as operações, tá? Então elas estão abertas ainda, porque eu estava muito convicto de que o mercado iria voltar para limpar essa liquidez dos topos aqui, mas agora já não sei se isso vai acontecer mesmo ou se o gráfico vai continuar caindo aqui. Então corremos o risco aí de ser liquidado aqui, tá? Nossa conta tá com menos 111 agora em aberto, ainda com 290. Então agora é esperar aí para ver como que o mercado vai abrir durante a noite, daqui uma hora, e também como ele vai correr durante a madrugada aí na sessão da Ásia de Nova York, tá? Amanhã possivelmente eu não faça nenhum trade, a não ser que chegue aqui na região e eu consiga sair das operações, tá? Saí para dar uma caminhada agora há pouco e a hora que eu voltei o mercado estava aqui nessa região. Então agora não tem muito o que se fazer, tem que esperar mesmo. Errei aí de não colocar stop, deveria ter estopado essas operações, mas imaginei que o mercado até poderia dar uma buscada um pouco mais abaixo aqui e depois voltar. Só que não foi isso que aconteceu. Ele deixou duas estruturas aqui
sem fazer a limpa da liquidez na parte de cima das duas estruturas, e veio só caindo. Não consegui entender também, porque eu até acompanhei a fala do Powell aí, e não teve nada demais. Praticamente ele falou tudo que ele já tinha falado no dia do corte de juros, né? E o mercado aí veio despencando, despencando. Talvez seja player grande realizando seus lucros. E provavelmente se a gente passar dessa região aqui, já fica muito feio, tá? E aí podemos até entrar em um bear market, onde o mercado pode ter concluído todas as suas pernadas de alta aí para fazer agora uma grande correção, tá? Mas agora tem que esperar mesmo, tem que fazer. E amanhã eu tô de volta aqui, pelo menos só para mostrar aí o que aconteceu. Mesmo que a gente não realize nenhum trade, eu volto aqui para mostrar para vocês. E é isso, galera. Esperar agora e vamos ver como é que vai ser aí. Obrigado aí pela companhia. Se não for inscrito, se inscreva, deixa o like. Tamo junto aí nessa jornada. Valeu. Um abraço.